Salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu o seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o teu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me
transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Glória a Deus, aleluia. Plano da redenção, Jesus, o plano perfeito, veio para salvar, ele nos salvou, aleluia. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Programa que tem como objetivo abençoar a tua vida nessa manhã de sábado, nesses dias tão tenebrosos, nesses dias tão sombrios. É necessário que na qual nós tenhamos a consciência do nosso papel como cristão, né? Nesse caos que o mundo está vivendo. E é interessante que todo o caos que acontece na história, há um período em que na qual as pessoas ficam perturbadas e há um período de renascimento, né? Então, eu convido você a estar conosco nesse dia, nesse programa abençoado, nesse sábado, na TV Shalom, para dizer para você, não fique ansioso, preocupado. Jesus é a nossa salvação. Amém? E glória a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje um programa muito especial. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus, né? Nós vamos estudar sobre os sinais do tempo, né? Quais são os sinais na qual o nosso Senhor disse e que na qual antecedem a sua vinda. Irmãos, tudo isso está acontecendo porque é um anúncio que Jesus está voltando. Ele está voltando. Então é necessário que eu e você nos preparemos para isso. Amém? Está aqui comigo, né? O corajoso escudeiro está aqui comigo aqui. Glória a Deus pela sua vida. Bom dia, irmão Joel. Bom dia, Saulinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui neste programa, transmitindo a palavra de Deus, né? Como você falou. E também estamos aqui para tentar conscientizar o povo dessa situação em que estamos passando. Um momento em que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, que a gente só tinha visto nos filmes. Mas estamos aqui e pela graça de Deus ainda estamos firmes. Pela graça de Deus, Deus nos tem sustentados. E vamos levar a palavra de Deus adiante. Amém, glória a Deus por isso, né? Então nosso primeiro momento de reflexão, né? Eu quero transmitir para você um vídeo, né, que eu recebi do nosso pastor, né, Pastor Noé. Um abraço, Pastor Noé. Sobre essa realidade que nós estamos vivendo, que é a do coronavírus, né? Nós sabemos que o mundo inteiro está nessa pandemia, conforme a Organização Mundial da Saúde, né, o OMS. E o que eu quero aqui é deixar uma palavra de conscientização para você que ainda está pensando que isso aí que está acontecendo é apenas uma gripinha. É uma gripinha, tá todo mundo, isso, né? À toa. Não é nada não. Não é nada não, vamos pra praia, vamos só pega nos velhos. Só pega nos idosos, né? Eu não tenho vamos dizer assim, eu não sou da faixa de risco. Exatamente, né? Tem gente que pensa isso. Não pensa nisso, então nós temos uma palavra pra você. Solta o vídeo aí, irmão Herbert, pra gente ver esse vídeo de conscientização. Eu subestimei o vírus. Na Itália, para evitar aglomerações por causa do coronavírus, deixa a gente fechado. Talvez você também, tá, ok, é normal rir de uma coisa quando ela é tão maluca e parece até irreal. E ainda não se sabe onde ela vai chegar. Loucura é persistir no erro. Venho da Itália, onde voos e trens são cancelados, hospitais estão cheios, médicos decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Não é mais sobre o vírus ser uma gripe simples para as pessoas saudáveis. Não é mais sobre tudo bem se eu pegar, eu não sou idoso.
não é mais sobre pensar em si e levar a vida normalmente. É sobre pensar que eu posso pegar, ser responsável por disseminar e continuar o ciclo do contágio. É sobre o abalo que isso tudo pode causar. O vírus vem nos ensinar muito sobre largar o egoísmo. O cuidado com o próximo não é só um ato tão altruísta assim. Porque se eu me cuidar, eu posso contribuir para a diminuição no caos e no impacto que isso vai ter também na minha vida. O aumento de casos de coronavírus impacta em efeito cascata o sistema de saúde de um país, a locomoção das pessoas, a produção das indústrias e a situação das empresas e suas condições de contratação. O PIB do país cai e a recessão se aproxima. É sobre saber que a minha atitude hoje pode causar impacto na sociedade, na economia e também na minha conta bancária no futuro muito próximo. Quanto antes tomarmos uma atitude, menos contagiados, mais rápido superamos essa fase. Na Itália, ficamos em quarentena por decreto do governo. Aqui a situação catastrófica ainda não chegou, mas se aproxima. Quantos precisarão morrer para pararmos em casa? Não subestime o vírus. Amanhã pode ser tarde demais. Tá vendo, irmãos? Não subestime o vírus. É complicado, né, Saulinho? Né? Não é um probleminha básico. Não é frescura. É isso que eu quero dizer para vocês. Que isso que está acontecendo aí não é frescura, né? Eu nunca vi, assim, no meu tempo de vida, a gente conversa com essas pessoas antigas, né? Sim. Os irmãos da igreja. Eles nunca viram isso acontecer, né? Nunca viram isso acontecer. Então, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, a todos aqueles que estão ouvindo essa rádio pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio, pelo site da rádio, o meu apelo a você é que você se conscientize do seu papel, porque nós podemos vencer essa pandemia se cada um de nós aqui fazemos a nossa parte. E como é fazer a nossa parte? É tomarmos os cuidados necessários. Os cuidados exigidos pelas autoridades órgãos, né? médicas, né? Então, por exemplo, lavar as mãos, né? A forma de lavar a mão não é só ir lá na pia, pegar a torneira e lavar a mão. Não. Tem que pegar o sabão, ensaboar 10 segundos, conta até 10. 1, 2, passa no vão dos dedos, passa nos braços, né? Nas unhas. Apertou. Sabe o que está acontecendo? Assim, a gente está cumprimentando de uma maneira diferente agora, né? Pelo cotovelo. E às vezes nós esquecemos disso. Porque não pode ter contato físico. Essa doença, irmãos, essa doença, esse vírus, ele transmite pelo contato pessoal, pela saliva. Eu estou conversando com a pessoa, se a pessoa está contaminada com coronavírus, o vírus vai na saliva. Vai na saliva da pessoa, né? Então, assim, nós estamos vendo os nossos governantes tomando medidas necessárias, né? As igrejas, por exemplo, aqui em São José dos Campos, todas as igrejas praticamente não vão ter cultos físicos. Fecharam as portas, né? Fecharam as portas, agora vão estar transmitindo pelo Facebook, graças a Deus, né? Pela Rádio Shalom, pelo Facebook, que agora dá pra gente ter contato com a palavra de Deus através da rede social. Então, é preciso que você se prepare para a luta, porque essa guerra depende de cada um de nós. Exatamente. Depende de cada um de nós. Aí tem uma polêmica, Joel, lá que o pessoal tá falando, né? Se o pastor tá fechando a igreja é porque não tem fé. Rapaz do céu. Né? Não Sim. tem fé. Aí se tem igreja aberta, né? Teve uma igreja que fez culto ontem. Eu tava vendo na rede social, o camarada tirou foto da igreja e colocou no Face dizendo: que falta de consideração do pastor, né? Então, o ideal é cumprir o que determina as autoridades, o que recomenda as autoridades. O nosso prefeito, né, Felício Ramute, ele fez um decreto na quarta-feira, né, recomendando que as igrejas, né, os eventos sejam cancelados. Ontem, no Tribunal de Justiça, o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou um pedido, né, e o juiz, ele determinou para não fazer o culto. Então,
você pode estar vendo isso nos noticiários. E essa doença, irmãos, olha só como ela é terrível. Ela é muito terrível, essa doença. Por quê? O que acontece? Os sintomas dela é um resfriado normal. Um resfriado normal. Para uma pessoa que está com a imunidade alta, uma pessoa que não está na faixa de risco, às vezes a pessoa nem percebe que está tendo um risco, ou que tá com vírus. É um resfriado. Qual é o sintoma de resfriado? Febre, coriza, dores no corpo, uma tosse, né? E o agravante dessa doença é que dá falta de ar. Dá falta de ar, em alguns casos também dá diarreia. Dá diarreia também. Então o que acontece? A pessoa, eu não sei se eu tô com imunidade alta, você sabe? Não dá para saber, né? Não dá para saber, né? Então é importante nós tomarmos esses cuidados, né? Conforme as nossas autoridades estão nos orientando a fazer isso, para que você possa ter essa consciência. Se você tomar esses cuidados, eu tenho certeza que nós iremos passar por isso, né? Que nós iremos passar por essa prova que está sobre esse sinal, né? Daqui a pouco nós vamos estudar isso na Bíblia, sobre esse sinal que está acometendo as nossas autoridades, o mundo, né? E as nossas autoridades também estão fazendo de tudo possível para tentar conter esse negócio, né? Para estar contendo, né? Porque o que aconteceu na Itália, irmãos? Eu estava vendo uma reportagem também na Itália, Joel, é que quando o vírus começou na Itália, o pessoal subestimou o vírus. Sim. E a Itália, a maioria das pessoas, é uma população, assim, de muitos idosos. Sim, a faixa etária já é bem alta, A faixa etária é muito alta lá. Então, uma pessoa que tem essa idade a partir dos 60 anos, já acarreta vários problemas de saúde. E uma coisa também, Saulo, que nas pessoas, eu estava vendo um médico falando numa entrevista, que nas pessoas que têm a imunidade alta e que não estão dentro do pessoal de risco, talvez eles nem percebam que está com a gripe, talvez ele nem perceba que esteja com vírus, e ele está portando o vírus e está levando o portador dos vírus. Ele está levando o vírus para pessoas que estão no grau de risco. E às vezes era isso que acontecia. Talvez o velhinho nem saía de casa, mas a população que não estava no grau de risco estava se movimentando, estava continuando suas atividades comuns e estava sendo portadora do vírus e não percebia que estava sendo portador do vírus e levava para os velhinhos dentro de casa. E aí onde os velhos, infelizmente, por estar com a imunidade bem mais baixa, eles acabaram sofrendo muito mais. Isso mesmo. Por que eu acho assim salutar os pastores, nossos amigos, né? Louvo a Deus pela vida de vocês, estarem cancelando os cultos. Porque o idoso, se você for para pensar bem, os idosos, se você convidar o idoso para ir para o shopping, não vai. Ele não vai. Ele dá 1 milhão para você levar ele para ir para um lugar, não vai. Agora para a igreja eles vão. Porque eles gostam de cultuar a Deus, né? Lá na nossa igreja, lá no Jardim Aeroporto, no Santo Inês também. Sim. Né? Em todas as nossas congregações, tem bastante gente idosa que ama ir na casa do Senhor. Né? Então talvez, em amor. Às vezes é até uma das únicas contatos sociais que eles têm, né? Às vezes não tem muito contato social para se encontrar com o público, para conversar, para ver gente. Então ele se sente ali dentro da igreja, ele se sente incluído na sociedade. Pois é. E aí essa é uma das únicas formas que eles encontram de socializar, né? De se sentir dentro de uma sociedade, e aí eles procuram estar nos cultos. Eles procuram estar no meio da movimentação para se sentir mais vivos, né? Pois é. Eu publiquei aqui nas minhas redes sociais uma mensagem sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês. Que diz assim: o verdadeiro vírus. O mundo está estarrecido por esse vírus que está assolando todas as nações. Momentos de pânico, terror acomete e contamina os povos. Mas a verdade é que o nome desse vírus é o medo. O medo encarna em várias facetas, e a sua faceta atual é o coronavírus. E o segredo de vencermos o medo é o amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então vamos amar. E como que nós vamos amar nesse momento? Lavando as mãos, respeitando
e obedecendo às nossas autoridades, evitando aglomerações, né? Então nada de, vamos para a praia, já que não estou mais trabalhando no serviço, o patrão liberou, vamos para a praia. Nossa, irmão, mas... as cidades do litoral aqui, que a gente mora aqui em São José, e a gente está a uma hora e meia, né, do litoral, né? Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, né, que são os municípios na qual o povo aqui de São José gosta muito de ir. Já proibiram a entrada de turista. A Tamoios parece que saiu uma proibição de não trafegar Tamoios, né? Então você vê, irmãos, não é brincadeira. Não é. Tem muita gente também fazendo piada. Coronavírus, não sei o que e tal. Sim. Não é momento da gente. O brasileiro, ele ri das suas próprias tragédias, né? Não é momento. Porque, irmãos, nós estamos no começo ainda. Os especialistas dizem que a gente está no começo ainda da pandemia. A gente não sabe quais são os efeitos que ainda vai causar. Até ontem, era quantos mortos? Ontem, se não me engano, era 11 mortos. 11 mortos, né? No mesmo período da Itália, que teve esse período que na primeira pessoa que fez que foi diagnosticado, né, com o coronavírus, até esse dia, parece que foram 5 mortes. Então a gente está ainda no começo ainda da epidemia ainda aqui no país, né, da pandemia. Está em ascensão ainda, né? Então é preciso que você se conscientize disso. Eu estou muito preocupado, estou orando a Deus. É falta de fé, irmãos, não é falta de fé. Se nós não tomarmos essas atitudes, isso é falta de amor. O próprio Jesus falou, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor, então nós devemos amar. E como que nós vamos amar? Respeitando as autoridades, não visite os idosos, né? Quer fazer o bem para o idoso? Chega no idoso, você está precisando ir no mercado? Receba ele no portão, né? Faz a lista para mim. Pastor Paulo Damasceno, que é do Instituto Bíblico Ruach, ele colocou nas redes sociais uma coisa muito bonita. Ele falou: você idoso, eu moro aqui no Residencial União, você que está precisando ir no mercado, não precisa ir no mercado, eu vou por você, né? Olha que exemplo bonito, né? Nós devemos fazer a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa, não tendo contato com o idoso, mas recebendo no portão. Não vai chegar lá, abraçar, querer impor a mão. Não, chega lá com cuidado, lava as mãos, né? Cumprimenta do jeito certo, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, amém? A gente tem um vídeo agora da recomendação, qual vai ser a posição da nossa igreja. Nós congregamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São José dos Campos. O pastor André Câmara tem um recado para vocês, e eu quero transmitir esse recado para vocês, amém? Irmãos, eu não mandei o link aqui, eu vou mandar agora. O link ao vivo é assim mesmo, a gente fica meio, né? Então é importante, irmão, que você se cuide, e se cuide e ame o seu próximo, né? Ame aqueles que estão sofrendo nesse momento, né? Então nós vamos ver o vídeo agora. Mandei o link agora pro Herbert, e aí, comunicado do nosso pastor André Câmara. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor André Câmara, pastor da Assembleia de Deus em São José dos Campos e outros municípios. Nós somos um verdadeiro exército de irmãos espalhados pelo Brasil. Eu estou fazendo esse comunicado porque a missão da nossa igreja, primeiro,
adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, discipular e evangelizar as nações e vigiar e orar até Jesus voltar. Vigiando e entendendo o cenário do nosso país e principalmente da nossa cidade e do nosso estado, nós tomamos a decisão de manter os nossos cultos, porém fora do ambiente de agregação de pessoas do templo. Os nossos cultos agora estão indo para dentro das casas. Poderão ser acompanhados pela internet, online, na televisão. Então, nós estamos comunicando que com uma postura de bom senso, uma postura de prudência, levando em consideração e priorizando a saúde e o bem-estar de todos os membros, frequentadores da nossa igreja, nós entendemos que é um momento de atenção e da igreja colaborar com todos os esforços sociais que o nosso país está tendo para diminuir a curva de crescimento do coronavírus. Por isso, os nossos cultos continuarão acontecendo, só que dentro das casas, pela internet, nos mesmos horários. E lembrando, se você é membro de São José dos Campos, algumas igrejas estarão abertas no sentido de atender e dar assistência espiritual aos membros, aconselhando eles, e também para receber as contribuições e os dízimos e ofertas daqueles que entendem que este também é um momento de sermos generosos e fiéis com a obra de Deus. Por isso, a igreja não fecha, os cultos não param. A igreja continua aberta para assistência de pessoas, sempre terá um pastor nos horários de culto para assistir os membros que precisam, e o culto continua também nos mesmos horários, só que em um formato diferente. Ele vai para dentro da sua casa, ele acontece na tela de celular, ele acontece no computador, na televisão e com a sua família. Por isso nós entendemos que essa é a postura a ser tomada nesse momento, levando em consideração as recomendações tanto das autoridades estaduais, federais e locais, mas também sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ele controla você, crente. Então, nesse momento, é o momento da igreja se aproximar da sua casa, estar junto com a sua família. E eu peço a sua cooperação. Estaremos nos mesmos horários, atendendo as pessoas, e também nos mesmos horários de cultos, pela internet, acontecendo na sua casa. Que Deus te abençoe nesse momento, que Deus abençoe o Brasil e conte com a nossa oração. Nós somos um exército de irmãos abençoando a nação. Nós vamos orar por você, por sua família, pelos seus filhos e pelos seus netos. É um momento de darmos a mão e termos fé. A fé, ela é o que acaba com o medo. O medo é o inimigo da fé. E a Bíblia diz que nós não temos, Deus não nos deu para a gente espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de coragem, espírito de amor e espírito de moderação. Amém. Glória a Deus. Tá aí então o recado do nosso pastor. Tá aí o recado dele. Essa semana aí o pessoal ficou naquela indecisão, vai ter culto, não vai ter culto, como que vai ser o posicionamento das igrejas? E graças a Deus, Deus direcionou o nosso pastor para que fizesse esse pronunciamento aí. E como ele mesmo falou essa semana, que nós possamos apoiar os pastores, né, Saulinho? Com certeza. Porque também é um momento muito difícil para os pastores nesse cenário que a gente vive, que eles ficam meio que pressionados, né? Igual você estava falando, se o pastor libera a igreja para ter culto, o pastor está colocando o pessoal em risco. Se o pastor cancela o culto, o pastor não tem fé. Então, para os pastores está sendo um momento difícil, de provação da fé mesmo. Para todos, né? Para todos, né? Então, tá aí o nosso recado. Então, a nossa oração é que nós enfrentamos essa crise com uma união, né? Outra coisa também, que é muito importante ser falado: não se desespere, não entre nessa cultura do medo, né? Eu tô vendo gente no mercado comprando todos os arroz, todos os feijões, sem se preocupar com o próximo, se vai ter para alguém mais comprar. Para, irmãos, não é, sabe? Você que tá ouvindo não precisa disso. Não é um apocalipse, né? Não tá faltando comida. O que nós temos que fazer é ficar em casa. Sim. Né? Cuidando da nossa família. E é bom a gente ficar com a nossa família. Exatamente. Eu tava vendo um post, ele é até meio assim legal, a pessoa confessando isso no Face, né? Que antes eu ia pro futebol, eu tinha minha vida, agora com esse negócio do coronavírus eu fiquei em casa.
e comecei a conversar com a minha esposa. E eu percebi que a minha esposa é uma pessoa legal. Olha só, irmãos, que coisa, né? Por quê? Porque às vezes a gente tá tanto na rotina, trabalho, igreja, faculdade, não sei o que e tal, e a gente não tem tempo com a nossa família. Verdade, só. Né? Não tem, então esse é o momento de você, né? Ficar em sua casa, ler a Bíblia, não deixe de cultuar o Senhor, né? De cultuar a Deus. Agora é o momento de nós voltarmos às nossas origens, né, Joel? De volta ao lar, né? De volta ao lar, né? Então, assim, culto caseiro. Faça um culto caseiro lá na sua casa, né? Vamos ler a Bíblia, né? Se não tem ninguém que gosta de pregar, pega um vídeo na internet, no Facebook. Tem os meus programas aí, Palavra da Cruz, né? Pode estar pedindo ali o programa. Vamos ouvir o pastor Saulo pregando, ou outros pastores também, né? Vamos sentar para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que esse tempo é um tempo único, na qual nós iremos crescer como pessoas, né, João? Exatamente, agora para a igreja é um momento de provação mesmo, né? Porque a gente nunca tinha vivido isso, uma situação dessa em que a gente fosse obrigado a não cultuar. Inclusive eu acho até uma coisa muito triste para nós, né? Porque já temos esse costume de irmos todos os dias aos cultos, de estarmos todos os domingos na escola dominical. Realmente a gente vai sentir falta, não vai ser uma coisa prazerosa para nós, mas temos que seguir as recomendações. Então, como o Saulinho falou, procure vídeos. Se você não tem lá uma facilidade para explanar um texto bíblico, procure vídeos. Temos vários pastores abençoados, né? Que podem trazer para nós um crescimento espiritual. Temos aqui também o programa do Saulinho, o programa aos pés da a palavra da cruz, aos pés da cruz é esse. A palavra da cruz também, que ele traz lições da parte da palavra de Deus. Então procure manter a rotina dos cultos na sua casa, procure manter a sua fé ativa sempre. Amém, né? Então tá aí o nosso recado, então, né? Agora nós vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Que nos ajudam com muito amor e carinho. O nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro. Ministério do Socorro, né? Clama a mim que te socorrerei e te levarei a um lugar seguro. Isso mesmo, né? Se o seu carro parou no meio do caminho, você tá ali meio, né? Nossa, e agora? Quem que eu vou chamar? Tá aí, então, o irmão Carlinhos, né? Anota aí o telefone. O telefone é o seguinte: 12-997-13-3658. 997-13-3658. O nosso segundo patrocinador, ele também tem o ministério. Tem o Ministério da Pregação. Sim, Marcenaria Carvalho, pastor Daniel. Nosso querido pastor Daniel, que Deus abençoe sua vida, pastor. Isso aí, né? Pastor Daniel Carvalho, uma bênção, pastor Daniel. Pastor Daniel, serviço de ótimas qualidades. 40 anos já? 40 anos. 40 eu vou perguntar pra ele, não perguntamos ainda. Eu sempre encontro ele, tava com ele ontem, mas não. Pra ele, pergunta você. Vou perguntar. Vou perguntar pra ele. Então, 39 anos no mercado, ótimos preços, né? Planejamento, né? Então, tá aí. Pagamento facilitado, né? Pagamento facilitado, isso mesmo. Anota aí o telefone dele, 98804-2639. 98804-2639. A nossa terceira patrocinadora, ela também tem um ministério. Ministério da Saúde? Isso. Ministério da Saúde, né? A saúde começa por onde, Saulo? Pela boca. Clínica Odontológica Sorriso 10. Né? Você que está precisando de um tratamento dentário, tá aí a nossa recomendação. Anota aí o telefone. 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso último patrocinador, ele também tem um ministério. Ministério da Restauração? Ministério da Restauração, ESG, jateamento e oficina. Você que está precisando, né? Reformar seu carro, né? Tá um amassado lá no seu carro lá. Se tiver alguma coisa ruim, um ferrugem comendo. Isso, então tá aí a nossa solução para você, irmão Creiton. Uma bênção, irmão Creiton.
Deus abençoe você, né? E recupera motos também. Olha só, rapaz, novidade não é aí. só carro não, é motos também, né? Então anota aí o telefone, é 987080061. 987080061. Deus abençoe os nossos patrocinadores. Agora nós vamos ouvir aqui o meu amigo, o cantor das multidões, Joseph Gomes. Isso, Aleluia. Vamos ouvir. Vamos lá. O Eric também gosta dele também. O Eric ama esse homem. O pastor Joseph Gomes, Deus abençoe sua vida, sua filha Regiane que está nos assistindo aí, ó. Um abraço do pastor Saulo aqui. Vocês são uma bênção na nossa vida, amém? Vamos ouvir a música que eu amo ouvir essa música, Homem Poderoso, amém? Deus abençoe sua vida. Homem poderoso, esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do povo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura a AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre cela a ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos
Senhor Jesus, por teu imensurável amor. Deus, louvaremos ao Senhor pelo seu imensurável, grandioso amor. Deus abençoe a vida do nosso amigo cantor José F. Gomes. Acabou de ligar aqui pra mim aqui. É mesmo? Agradecendo a Deus, né? Agradecendo aos... Ó, tamo junto, bênção, hein, pastor? Deus abençoe. Esperamos você aqui. Estamos esperando. É. Já tá Quando devendo você já. estiver aqui nas redondezas, só me chamar aqui que a gente já Fala conosco. arruma uma agenda aqui pra você. Tá vindo aqui cantando, louvando, testemunhando, né? Sim, falando do amor de Deus. Falando do amor de Deus, amém? Agora nós vamos fazer um estudo aqui agora, irmãos, né? E eu convido você a ler a pegar a sua Bíblia, né? Vamos fazer um estudo da palavra de Deus. E o estudo de hoje que eu quero passar para você, a mensagem, né, que eu e o Joel aqui queremos passar para vocês, é sobre os sinais da vinda de Cristo, né? Nós sabemos que essa pandemia que está acontecendo, está todo mundo preocupado, mas nós não precisamos nos preocupar. Sim. Porque Jesus, na sua onisciência, né, quando ele esteve aqui na terra, ele já nos preveniu, já falando o que iria acontecer nos últimos dias. Sim. Já falando que... Então eu convido você... Nos alertou, né? Nos alertando, né? Eu convido você a pegar sua Bíblia, aí nós vamos ler um texto aqui no Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, 25. E o capítulo 24 e 25 são os dois capítulos na qual os estudiosos chamam esse capítulo de sermão profético. Sim. Né, que é o sermão profético de Jesus. O Eric está colocando aí na tela, né? Vamos ler então Mateus capítulo 24, verso de número 3. Vamos começar a ler verso de número 3. Coloca aí para nós, Herbert, verso 3. Eu vou ler aqui com os irmãos, vou ler aqui nessa tela aqui, olha que chique, né? A tela. Vamos lá, olha só o que diz assim. Mateus 24, Herbert. Mateus capítulo 24, verso 3. Isso. E diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então é uma pergunta, a preocupação dos discípulos, né? Sim. Verso 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Orai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só, irmãos. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém?
Só até aí. Amém. Que texto, né, irmão? Que palavra impactante para as nossas vidas. Gloriosa, né? Sim. É uma coisa assim gloriosa. Então, quais são os sinais da volta de Cristo, né? Irmãos, tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, é necessário que você entenda que a Bíblia chama isso de princípios de dores. Essa é a frase na qual nós estamos passando. Não é o fim. Não é o fim, meu Deus do céu. Não é o fim. O fim ainda vai vir, né? Mas o fim na questão não é o fim do mundo, porque o mundo não vai acabar. O fim, né, que Jesus fala, é o fim do mundo, do sistema do mundo. Sim. Porque o fim do mundo vai acontecer quando Jesus estabeleceu o seu reino aqui na terra. Sim. Então o que nós estamos vivendo hoje é princípios de dores. E eu convido você a pegar um papel, uma caneta. Nós vamos falar aqui dos sinais e vai ticando se isso está acontecendo hoje ou não. Pega aí. E esse é o exercício que já nós pega um marca-texto para marcar na Bíblia. Marca-texto. Esse é o exercício na qual nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro sinal da volta de Cristo. Vamos ler aqui. Ó, eu vou reler de novo, vamos pegar versículo por versículo, né? Sim. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o primeiro sinal, ó, não seja enganado. Quando Jesus fala acautelai, quer dizer vigiai, fiquem prevenidos, fiquem atentos. E se ele fala para que ninguém vos engane? Porque vai ter gente que vai enganar, né? Porque a operação do engano tá aí também, né? Então olha só, o primeiro sinal: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Esse é o primeiro sinal. Sinal em que as pessoas vão aparecer pessoas dizendo que eles são os salvadores da pátria. O próprio Deus encarnado. Não é nem tanto isso, porque o Cristo, é bom a gente entender, o Cristo aqui, os judeus, eles esperavam, né? E até hoje estão esperando o Messias, que é uma pessoa que vai sair da linhagem do rei Davi, e na qual ele vai salvar Israel e transformar Israel numa nação poderosa, e que ela vai viver os dias na qual Israel viveu na época de Davi, né? Então esse Cristo aqui, quando Jesus ele fala assim, ó, acautelai-vos que ninguém vos engane, dizendo eu sou Cristo, na verdade, assim, vai ter muitas pessoas que vão se apresentar como a solução dos problemas do mundo. Entendi. Você entendeu? Entendi. Eu sou a solução, né? Eu tenho um método que vai fazer você vencer na vida. A fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso, né? Então, o primeiro sinal, irmãos, na qual Cristo está nos alertando aqui nessa manhã, é que está tendo muitos Cristos se apresentando por aí. Muitos salvadores da pátria. Muitos salvadores da pátria. Nós temos que tomar cuidado com isso, de depositar a nossa confiança nessas pessoas, né? Muitos líderes religiosos também, tendo uma mensagem voltada para o ego humano, né? Provavelmente são mensagens convencedoras, né? Porque mensagens convencedoras. A própria palavra fala que enganarão a muitos. Então, né? Por isso que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque não é uma mensagem que afasta as pessoas. Não. E essas pessoas, né, são pessoas que têm argumentos. E usam até a própria Bíblia para estar ilustrando, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, né? Então nós devemos tomar cuidado com isso, né? E isso é um sinal que está acontecendo hoje, né? Através do advento das redes sociais, do Facebook, o que está acontecendo?
Parecendo tem muita um monte. gente aparecendo, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, né? Sim. Então nós devemos ficar atentos com isso. Me segue aqui, me segue ali, né? Isso, hoje nunca foi fácil, nunca foi tão fácil propagar ensinos enganosos como hoje. Hoje está muito fácil a gente ter contato com esses conteúdos, né? Então qual é a nossa recomendação? Tenha entendimento e busque a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra, é supremacia, é a palavra de Deus. Tudo que é o contrário à palavra de Deus, irmãos, é errado, né? Paulo vai dizer isso em Gálatas. Se vier um anjo anunciando um outro evangelho, que ele seja considerado anátema. Então existem muitos evangelhos sendo pregados por aí, né? O humanismo. O que é o evangelho do humanismo? Que o homem é o centro. Deus vai te abençoar, você merece o melhor dessa terra, né? Esse tipo de mensagens, né? Você merece o topo. Que coloca o ser humano como o principal, o centro do universo. Isso, existe um outro evangelho também, olha só, tudo é enganação, irmãos. Evangelho da prosperidade. Da prosperidade. Né? Dá todo o seu dinheiro, que Deus vai te abençoar, né? Esses dias eu tava vendo o pastor fazendo propaganda, olha, traga sua oferta na nossa igreja, que nós vamos ungir a sua vida e você não vai pegar o coronavírus. Oxe, tá vendendo a cura agora. Você tá vendo como é que tá as coisas? Então o negócio tá feio. Tá feio. E tem gente que se deixa ser enganado por esse tipo de situação, né, Saulo? Pois é, então esse é o primeiro sinal, né? A operação do engano, o espírito do engano tá atuando. Tá atuando. E isso já é uma coisa muito real, né? Não é uma coisa real. Não é uma coisa que tá distante de nós. Não, tá fácil. Nós vemos fácil. Isso todos os dias. Pois é. E nós estamos fazendo esse estudo, irmãos, porque se alguém chegar para você e falar assim: nossa, Joel, a coisa tá feia, né? Aí, ao invés da gente concordar, a gente pode falar: irmão, não tá feio não, isso aí tudo é sinal da volta de Cristo. Prepara a sua vida, porque Jesus está voltando. Tendência a piorar. Aí a tendência é piorar. E isso aí a Bíblia chama de princípio ainda. É princípio de dores ainda, né? Vamos para o nosso segundo sinal. Olha só o segundo sinal. Verso 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Orai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e por causa da guerra, o que vai haver? Fomes, pestes, e também vai acontecer terremotos em vários lugares. Então olha só, irmãos, olha só o que está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que nós estamos preocupados. O mundo hoje está tão interligado, né, tão globalizado. A globalização, né? Que olha só, antigamente, por exemplo, quando acontecia uma peste, acontecia uma epidemia em tal lugar, outros países não ficavam sabendo. Ou demorava, né, para acontecer. Demorava para saber, né? Hoje, através da informação, da velocidade da informação, por exemplo, foi o que aconteceu na China, né? Porque o coronavírus, ele começou na China. Começou na China. O primeiro sinal do coronavírus foi no dia 31 de dezembro do ano passado. Foi a primeira pessoa infectada. Lá numa província, esqueci o nome da província lá da China. Wuhan, né? Wuhan, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Olha só, irmãos. Wuhan. Começou na China, bolsas de valores do mundo inteiro começou a cair ação. Sim. Tá vendo? Então hoje nós vivemos num mundo tão interligado, mas tão interligado, que qualquer coisa que acontece fora da curva, o pessoal já tem prejuízo financeiro. Já. Né? Através das ações. No ano passado, o Brasil teve alta da carne. Por quê? Por causa da China. Né? Porque a China estava comprando muita carne, nossa, e elevou os preços da carne. Então o que acontece? Jesus está dizendo: não vos perturbeis, porque vocês vão ouvir rumores de guerras. E nós vivemos num mundo, irmãos, em que qualquer lugar há guerras. Tem guerra. E essa guerra não é só contra país, reino contra reino.
nação contra nação. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, aqui no país, uma guerra ideológica. Guerra ideológica. Né? Esquerda, direita, as pessoas se digladiando, né? É uma guerra, é rumor de guerra, né? Estados Unidos acusando a China acusando os Estados Unidos, rumor de guerra. Rumor de guerra. Né? Rumor de guerra. Há 5 anos atrás, Bill Gates deu uma palestra dizendo que o nosso próximo desafio não vai ser uma guerra nuclear, que era a preocupação dos anos anteriores, quando o mundo estava na Guerra Fria, né? Se você for pesquisar a história, meus irmãos, depois da Segunda Guerra Mundial, 2 nações, né, começaram a submergir e disputar territórios através de suas ideologias. Sim. A União Soviética, né, levantando a bandeira do comunismo, e os Estados Unidos levantando a bandeira do capitalismo, né? Então, a preocupação do mundo é que houvesse uma terceira guerra mundial. Hoje já não tem mais esse risco, vamos dizer assim, entre aspas, né? Sim. Então, Bill Gates, analisando esse cenário, falou que a nossa próxima guerra será epidemiológica. Será contra um vírus. Olha só, irmãos. Rapaz, Ele previu isso. Ele previu. E ele falou, é melhor a humanidade se preparar para isso. E o que aconteceu? Nós não nos preparamos, né, para essa guerra. Para essa guerra que está acontecendo. Irmãos, nós estamos numa guerra. O mundo está em guerra agora. Contra essa peste aí do coronavírus. Ah, pastor, é para mim ficar preocupado. É para mim ficar... Não, irmãos. Ó, Jesus está falando aqui pra gente aqui. É sinal da volta de Cristo. Que haverá rumores de guerra. Pestes, né? Fomes, irmãos, né? Na África, né? A gente ouve fomes na África. Na África tem a fome. Irmãos, aqui no nosso país tem pessoas passando fome. Não precisa ir para a África para ver fome, não. Não precisa ir na África para você ver essa situação, não. Né? Dentro da nossa cidade, às vezes dentro do nosso bairro tem gente passando necessidade. Fomes, né? E ele fala mais de fomes, de terremotos, né? Se você fizer um estudo da ocorrência de terremotos, o século XX foi o século que teve mais terremotos. Agora, nós estamos começando o século XXI ainda, tal, né? Mas no século XX, teve mais terremotos do que os outros séculos. Então você vê que a Terra tá... Até no Brasil, né? Teve uns anos atrás, teve ocorrência. Não foi explicitamente um terremoto, mas foi um tremor, né? Foi um tremor de terra, né? A gente não pode mais dizer, não tem terremoto no Brasil. Tem sim, né? Teve uma ocorrência, né? Teve. Então tá aí. Infelizmente teve. Aí no versículo 8, Jesus ele fala, mas todas essas coisas são princípios de dores. Ou seja, olha, discípulos, olha, povo meu, ainda não é o fim. Aqui na minha versão, como que tá aí na sua versão? Ele fala assim, essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Então, ainda não é o fim. São princípios de dores, ou dores de parto. Ou seja, está nascendo algo ainda. Está vindo à tona algo ainda. Então está dando sinais. Irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo é um sinal de que Cristo está voltando. Você que está disperso, você que ainda pensa, Jesus, os meus avós falavam que Jesus ia voltar, não está voltando. Os meus bisavós, os apóstolos, né? Enquanto a igreja ia na igreja, o pastor falava, e até hoje não voltou, irmãos. Não se engane com esse tipo de sentimento, porque a porta ainda está aberta para você se arrepender, porque Jesus está voltando. Olha só o que está acontecendo, irmãos. Foi o que eu falei aqui. Pergunta, né? Liga para o seu avô, para sua avó, e fala, vô, você tem quanto tempo de vida? Você já viu isso acontecer?
É uma coisa que realmente eu acho que da geração que está viva hoje, Saulo, ninguém viu isso. Ninguém viu isso, irmãos. Ninguém viu isso. Os serviços públicos, né? Os esportes, né? Os principais campeonatos do mundo. Tudo paralisado. Parou tudo. Esportes automobilísticos, futebol, vôlei, basquete. Parou tudo, meu irmão. Parou tudo. Culto, né? Onde a gente ia pensar que o pastor ia cancelar culto? Né? Nunca eu imaginei que isso aconteceria, então, Saulo. Irmão, Eu nunca imaginei isso. Então nós estamos vivendo isso aí. Você tá preocupado, tá morrendo aí de preocupação. Isso é princípio de dores, irmãos. Tem coisa pior vindo por aí. A última vez que aconteceu um caso desse tipo, se eu não me engano, foi na gripe espanhola. E isso foi em 1918. 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Né? E olha só o que aconteceu aqui no Brasil. Todo mundo começou a duvidar dessa gripe. Aí o negócio ficou sério. Muitas pessoas foram ceifadas, até o presidente da República. Tinha um presidente, eu esqueci o nome, eu acho que é o Rodrigo Salles, que morreu dessa gripe. Morreu de gripe espanhola. Então, irmãos, é uma coisa para se atentar. Jesus está voltando, né? Aí, no verso 9, Jesus ele muda a câmera. Até aqui ele está falando do que está acontecendo no mundo. Agora ele vai falar do que vai acontecer com os discípulos, do que vai acontecer na igreja. Porque ele fala assim, no verso 9, né? Quanto a vós, ou seja, mudou o foco. Quanto a vós, o que vai acontecer com vocês? Aí Jesus ele fala: sereis entregue à tortura e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Né? Hoje está na moda, Joel, o pessoal falar assim, né? Ah, nós estamos vivendo num momento de cristofobia, né? O que é cristofobia? Perseguição dos cristãos, né? Irmãos, Jesus está falando aqui pra gente que por causa do meu nome vós sereis torturados, sereis perseguidos, né? Maltratados em todas as nações, né? Em todas as nações. E às vezes a gente se assusta com alguns cenários que a gente encontra, e a gente não pensa que esse cenário é justamente o cumprimento da palavra de Deus. Pois é o cumprimento da palavra de Deus, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos a liberdade religiosa, né? Mas nós somos perseguidos aqui no país, né? E não é uma perseguição física, né? Ela é ideológica. Mas é uma perseguição ideológica. Ideológica, né? Porque a gente vê, por exemplo, a gente teve esse momento no ano passado, né? De um grupo de humor que fez uma sátira, né? Sem graça, por sinal, né? Da história do nosso Senhor. Isso aí é perseguição. E se tem uma perseguição, irmãos, terrível, é a perseguição ideológica. Ela não é aparente. Não é que nem, por exemplo, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, se você for entrar com a Bíblia, você já é preso. Se você confessar o nome de Jesus nesses países, você é torturado, você é condenado à morte, né? No nosso país, aqui no Brasil, estou falando aqui na nossa realidade, a nossa perseguição, ela não é assim, física, mas ela é ideológica. É uma pressão psicológica também, né? A pessoa fica trazendo acusações para cima da igreja, trazendo acusações para cima dos cristãos, e isso acaba trazendo também um pressionamento para a própria igreja, né? Para a própria igreja, né? Nossa. E não adianta a igreja se aliar ao Estado. Não adianta.
Já se viu que isso não dá muito certo. Já se viu na história que isso não se dá. Nós devemos lutar pelos nossos direitos? É lógico que nós devemos. Não estou falando, mas nós sofremos essa perseguição, nós sofremos esse embate ideológico, né? Que acontece nas redes sociais. Então isso irmãos, é tudo sinais do tempo. Então o primeiro sinal aqui que Jesus está falando para a igreja. Agora nós estamos falando no QG, nós estamos focando na igreja. O primeiro sinal é os falsos. Perseguição. Perseguição da igreja, né? Perseguição vai acabar? Não vai acabar. Até Jesus voltar, ela não vai acabar, vai continuar, né? Nós tivemos um presidente da República que foi eleito, e a maioria dos evangélicos que votaram nele, não votaram nele por convicção. Porque eu via muita gente dizendo assim: eu votei nele porque para não ter perseguição, porque o outro partido lá ia perseguir. Irmãos, não adianta você ter medo, porque isso tem que acontecer, né? Sim. Tem que acontecer. Eles ficam tentando adiar, né? Não tem como adiar, porque é sinal da volta de Cristo. Cristo está dizendo aqui, por causa do meu nome as nações vos odiarão. O ódio das nações, né? A cristofobia, né? Então a gente vê isso acontecendo em todos os lugares dessa terra, então, né? Esses daí seriam os sinais para a igreja, né? Para a igreja. Primeiro sinal da igreja é perseguição. Segundo sinal da igreja, olha só, irmãos, eu fico assim, maravilhado, irmãos. Eu estou lendo aqui, eu e o Joel, nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Eu vou falar para você, Deus está falando com a gente aqui, E nesse tempo, verso 10, muitos hão de se escandalizar, trairão uns aos outros e mutualmente se odiarão. Olha só, Joel, que sinal. Os escândalos. É uma coisa né? É muito, eu acho terrível, né? Se você ouvir assim, porque eu acho que eles colocam aqui que muitos se enganarão, se trairão, né? Se trairão. Num cenário desse, não tem como você não sentir raiva de uma pessoa que te traiu, né? Pois é. Não sentir raiva de uma pessoa que está contra você, né? Que levanta um falso testemunho contra você. Então, é meio que automático, né? A pessoa cria aquele conflito ali dentro e aí acaba se odiando mesmo, um ao outro acaba se odiando. Pois é, e ele usa mutualmente se odiando, ou seja, andando juntos e odiando um ao outro, né? E é o que acontece hoje, irmãos, dentro das igrejas, né? A gente vai no culto, a gente vê tudo bonitinho culto, né? Sim. Os irmãos de terno, com Bíblia, tal, outro levanta a mão, outro fala em línguas, tal. Irmãos, mas vai ver a motivação, né? Quantos escândalos, irmãos, quantos escândalos nós estamos vendo no meio da igreja. E eu não estou falando lá fora, não, eu estou falando no meio da igreja, né? Pastores, né, renomados se separando, sim, tendo segundo casamento, pastores que eram exemplos para muitos, né? E assim, e tem um segundo casamento como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aí já levanta um pastor contra ele e aí já começa a ter um atrito ali dentro. Pois é. Às vezes dentro da própria igreja, um pastor querendo tomar uma posição do outro. Pois é, isso é rebeldia, né? Irmãos, tudo isso é sinais do tempo, né? Acontecendo. Jesus está focando na igreja. Exatamente, coisa que está acontecendo, que a gente vê acontecendo. Tá vendo? Nós estamos vendo hoje com a rede social ainda. É mais ainda, vamos dizer assim, isso se torna mais visível ainda. Mais visível. Mais visível, né? Traz à tona, né? Mais à tona ainda, né? Nós tínhamos, por exemplo, há uns 3 anos atrás, um casal, que era um casal abençoado, que dava palestra, aí se separaram, causaram um escândalo,
né? Porque uma acusou o pastor de... ele tinha um enteado, de estuprar o enteado. Ó, irmãos, e ela colocando no Face, e ele também debatendo, e essa briga, todo mundo vendo, né? Se expondo, né? Expondo a criança até. Então a gente vê, irmãos, essas coisas acontecendo, é tudo sinal da volta de Cristo, né? Tudo que Jesus está voltando. Tá voltando, né? Parece que quanto mais a gente olha assim, quanto mais a gente se estuda e se aprofunda no assunto, a gente vai fazendo a ligação do que a palavra diz com as coisas que nós estamos vendo, e a gente vê que realmente tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Então, irmãos, olha só que coisa interessante Jesus está falando, os escândalos, a traição, né? Traição um ao outro, né? Eu lembro, eu sou da época, assim, né? Peguei o final dessa época, né? Em que a pessoa chegava no mercado e ela falava assim, eu sou crente. O pessoal do mercado dava crédito, não precisava nem fazer ficha, porque o crente, quando ele dizia assim, eu vou pagar dia 15... Pagava dia 15. Realmente ele vivia, né? Vivia. Hoje não. Hoje nem com contrato reconhecido no cartório não vai. Né? Hoje em dia, irmãos, como tá difícil nós aqui, pastores, liderança, confiar nos outros. Ainda mais pessoas que vêm de fora. Sim. Né? Antigamente, quando a pessoa vinha de fora, falava eu era obreiro, eu era pastor em outra igreja, a gente recebia de braços abertos e não tinha dor. Irmãos, hoje o que tem de pastor que reclama disso? E hoje em dia você ainda recebe a pessoa com carta de recomendação, e ainda mesmo assim, às vezes você tem dá dor de cabeça. Dá trabalho. Dá trabalho, né? Então, irmãos, tá aqui a palavra de Deus, né? Enganarão, né? Enganarão uns aos outros, né? Olha só o outro sinal da volta de Cristo, e nós estamos falando isso agora no âmbito da igreja. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha só, Joel, dentro da igreja. Os falsos profetas não nascem fora da igreja. Aí já não é mais falsos messias, é falsos profetas, né? Falsos profetas, né? Que então, dizem uma profecia vã. Isso. Então há uma diferenciação entre o falso Cristo, que é aquela pessoa que se apresenta como salvador da situação, e o falso profeta, que é aquele que surgiu dentro da igreja. Aí você deve estar pensando, mas pastor, mas na igreja todo mundo não é bonzinho, todo mundo não é, né? Aí Jesus conta uma parábola, né, do trigo e do joio. Na igreja tem o trigo. Os dois estão no mesmo campo, né? E o joio também, né? E os trabalhadores chegam pro agricultor para então vamos tirar o trigo junto com o joio. Vamos já separar. Ele falou, não, deixa nascer primeiro. Aquele que der fruto, dá trigo, é trigo. E aquele que não dá trigo é joio. Vamos deixar o tempo da colheita. Olha só, irmãos. Porque se arrancar antes do tempo, mata o trigo. Então, olha só, esse é o cenário que Jesus está, irmãos, nos alertando nessa manhã, dentro da igreja, né? Olha só o que está acontecendo. Na igreja, irmãos, existem dois tipos de pessoas, o trigo e o joio. Trigo e joio, está tudo junto ali, né? E os falsos profetas, eles são os joios. Porque o que acontece? O que é um falso profeta? Um falso profeta é aquele que diz que tem uma revelação de Deus. Sim. Uma nova revelação de Deus, né? E essa revelação, irmãos, não traz mudança nenhuma. Essa revelação só serve para trazer confusão, trazer conflito, trazer divisão, né? Quantas igrejas estão divididas, né? Por causa de falsos profetas, né? Por causa de falsos profetas. Falsas profecias. Por o profeta não concordar com o pastor, aí ele sai da igreja, leva uma parte da igreja, porque vão enganar mesmo, né?
E pior, a pessoa é tão falso profeta, que ao invés de cultuar longe, monta um salão do lado. Na frente, do lado? Na frente, do lado da igreja onde ele dividiu, né? Pra afrontar mesmo, né? Parece que pra afrontar. Então tudo isso, irmãos, é sinal da volta de Cristo, né? Da volta de Cristo. Olha outro sinal aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a maldade, por se multiplicar o pecado, né? Achar que está tudo normal, o amor de muitos se esfriarão, né? A falta de amor, sim, a falta de compaixão. Eu vejo num cenário desse, Saulo, essa palavra aí é ser como se fosse realmente uma consequência, né? O versículo, foi o versículo 12 que você leu aí, né? O versículo 12 é uma consequência. Você vive num lugar onde tem falso profeta, onde as pessoas estão se traindo, onde estão tendo ódio mútuo. Como que vai ter amor num lugar desse? Não tem como, né? Não tem como. Como que... Mas é importante também falar desse versículo seguinte, que muitas pessoas, elas dizem assim, o mundo tá desse jeito mesmo, porque o amor de muitos vão se esfriar. Ele não fala amor de todos. Não fala de todos. Fala de muitos. E eu e você não somos muitos. Não somos. Como diria nossa mãe, não somos todo mundo. Não somos todo mundo. Nós somos os poucos. Então o amor ainda existe. Os fiéis a Deus ainda existem. Os remanescentes ainda existem, né? E como tem se multiplicado a iniquidade, né? Sim. A maldade, né? A gente vê isso nos filmes, né? Nas séries, nos noticiários, pessoas dando golpe em idosos, pessoas dando golpes em viúvas. Às vezes eu vi um golpe nesses dias atrás que a pessoa estava fingindo que tinha uma concessionária online, né? Uma concessionária de veículos. E aí a pessoa ia lá e depositava o dinheiro e aí depois fechava o site. Ai, e não tinha nada. Aí a pessoa ficava sem dinheiro. Tá vendo? Né? Pra você ver como que tá aumentando a falta de amor, a falta de empatia com o próximo. Pois é. É complicado isso, né? Sim. Bastante complicado. Aí, olha só. Continuando aqui, meus irmãos. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então a igreja, ela vai passar por tudo isso. A igreja está passando por tudo isso, né? A igreja está enfrentando todas essas situações. E qual é o nosso papel? Por que Jesus falou todos esses sinais? Para que nós possamos perseverar, né? Para que nós possamos aguentar firmes até o fim. Para que nós possamos não nos desesperarmos com essas coisas, né? O Joel tem um texto aqui, eu vou pedir para você ler, Joel, o Romanos 8. Você já deixou aí. Olha só, irmãos, o que Romanos 8 diz para nós. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso. Por que eu tenho que aguentar firme? Por que eu tenho que perseverar até o fim? Versículo 35 de Romanos 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Tá vendo, irmãos? Quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a perseguição, a tribulação, né? A peste, a iniquidade, né? Os escândalos, né? Não, irmãos, nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo em nossas vidas. Glória a Deus por isso, né? Porque nós somos mais do que vencedores. Então é por isso, irmãos, que nós temos que estudar a palavra de Deus, né? Sabe o que acontece muito hoje?
para dar uma palavra para você sobre esse sentido. Hoje, irmãos, é muito comum a gente ver no Face hoje pessoas fazendo live e fazendo revelação. Falei isso na escola dominical lá, pros jovens nossos lá, né? Foi. Camarada chega lá e não, tô revelar, entra na live aqui que eu vou revelar sua vida. Vou profetizar pra você. Vou profetizar e não sei o que, aí se coloca a live lá e aí vai profetizando, a pessoa vai. Irmãos, eu não estou questionando a intenção dessas pessoas, mas o que eu estou questionando é o seguinte: a palavra de Deus, irmãos, ela é o nosso verdadeiro alimento. Tem gente que tem como um alimento revelação, né? Busca nessas pessoas o seu alimento. Irmãos, revelação, eu acredito em revelação? Claro que acredito, é um dom de Deus. É um dom. É um dom da profecia. Mas o que eu mais acredito ainda é a palavra de Deus, irmãos. Olha só, irmãos, eu lendo esse texto de Mateus capítulo 24, o meu coração se regozija. Por quê, irmãos? Porque Jesus nos alertou sobre isso. Nós não estamos sendo pegos de surpresa. E o engraçado, Saulinho, né? É que a gente, não sei porquê, mas a gente, conhecendo a Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas a gente ainda assim se assusta com essas coisas. Se assusta com essas coisas. Nossa, tem a pandemia. Nossa, tem guerra. Nossa, irmãos, para, não se assuste. Olha o texto, irmãos. Esse texto não foi escrito semana passada. Não foi. Não foi escrito ontem esse texto. Esse texto ele foi escrito há quase mais, né, de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos, né? É maravilhoso o amor de Deus, né, Saulo? Né? 2000 anos atrás, irmãos. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou que ia acontecer isso, né? Que ia acontecer isso. Deixou aqui a gente alertado já. Alertado. Então por que ele pede? Ó, persevere. Ou seja, aguenta firme. Não fiquem assustados. Por que Jesus fala isso, né? Mas quem perseverar até o fim será salvo. Persevera, aguenta firme. Isso não é questão de você parar a caminhada. Isso não vai ser a causa de você abandonar, né? Eu lembro, causa, sim, né? Eu lembro de uma ilustração que você mesmo fez, Saulo, do ônibus. Você lembra do ônibus? Da pessoa que pega um ônibus para ir para um certo destino e no meio do caminho ela dá o sinal e desce. Sim. O que aconteceu com essa pessoa? Ela não perseverou até o fim. Não. Então, o que nós devemos fazer? A gente tem que perseverar até o fim para a gente conseguir chegar no nosso destino. Até o fim. É o nosso destino. Até o fim. O que seria a salvação, nós nos encontrarmos com Deus? Pois é, isso mesmo, né? E o último sinal. Então, pai, você pode estar se perguntando, né? Pastor, então quando é que vai vir o fim? Qual é o grande sinal na qual o fim está chegando? Porque tudo isso, então, é princípio de dores, não é o fim. Não é o fim, é só tudo o isso princípio. que nós falamos até aqui, irmãos, não é o fim. O fim não vai acontecer semana que vem, fica tranquilo. É princípio de dores. Mas tem um sinal que Jesus vai falar aqui para nós, aqui no verso 14, e que na qual, depois desse sinal, depois desse acontecimento, aí vai vir um fim. Está no verso 14, que diz assim: e esse evangelho do reino, ou seja, esse evangelho que eu estou pregando, Jesus dizendo, será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o sinal, Joel. Esse é o grande sinal. Esse é o grande sinal do real fim. Tudo isso que está acontecendo é uma preparação, porque o grande sinal do fim vai ser esse aqui, do evangelho sendo pregado em todo mundo. Todo mundo. Aí há uma falsa concepção, um falso entendimento assim, que Jesus ele vai voltar quando todo mundo se arrepender e todo mundo se converter. Não é isso que o texto diz. Não.
Ele é bem claro, né? O texto, ele é bem não direto. diz assim, que o fim vai vir quando todo mundo se arrepender dos seus pecados e aceitar o evangelho. Não. Olha só o verbo que Jesus usa. E esse evangelho do reino será pregado. E o que está acontecendo hoje, Joel? Estamos tendo uma grande pregação do evangelho, né? Em massa, né? Aonde você for, né? Aonde você for, está sendo pregado o evangelho. Até por causa da globalização que você falou. Globalização. Que tudo hoje em dia, né, é muito mais acessível. Pois é, por exemplo, você está no carro e liga o rádio. Tem alguém lá pregando o evangelho. Tem uma rádio evangélica ali. Tem uma rádio evangélica. Liga a televisão. Tem um programa evangélico também. Tem programa evangélico. Tem alguém lá pregando a palavra. Pregando a palavra. Né? Vai no ônibus. Você vê. No ônibus. No ônibus, se você... Tem alguém lá que vai pregar o evangelho. Tem. Aqui em São José dos Campos tem muita praça aqui no centro aqui. A Praça Afonso Pena, nós temos a Praça do Sapo, nós temos uma outra praça aqui também. Temos a Praça da Igreja, né? Da Igreja, Matriz, irmãos. Nós fazemos o programa todo sábado e de vez em quando eu vou de ônibus, embora para casa. Eu vim de ônibus aqui na rádio. O que eu vejo de crente pregando o evangelho na praça. Está sendo anunciado, né, Sal? Está sendo anunciado. E olha só, irmãos. Olha só. Aqui. Na grande praça do mundo, que é o Facebook. Exatamente. O Facebook hoje, irmãos, é a grande praça do mundo. E tem gente pregando o evangelho. Né? E essa live, irmãos, não está só aqui em São José, o mundo inteiro tem acesso. Tem gente que está nos assistindo na Índia, Portugal. Eu já tive gente aqui assistindo nos Estados Unidos, Portugal, olha só, Europa, Inglaterra. Você entendeu? Então, irmão, é a praça. A questão é o seguinte: o evangelho não está sendo pregado. Está sendo pregado. Está sendo pregado. Está sendo anunciado, né? Está sendo anunciado. Se as pessoas estão se arrependendo ou não, é uma outra questão. Mas está sendo pregado. Né? Está sendo pregado. Então o fim está próximo. Nós estamos no princípio de dores? Estamos. Mas nós não sabemos quando é que esses princípios de dores vai terminar. Jesus está voltando. Está voltando, irmãos. E um último sinal que eu queria comentar aqui é que no meio desse caos todos vai aparecer um homem e que ele vai ser a solução de todos os problemas. E esse homem vai enganar muitos. Porque ele vai perfigurar toda a maldade do mundo. O nome desse homem a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que ele vai ser o anticristo. A palavra fala que, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Se possível, enganaria até os escolhidos. E o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é a preparação para que o anticristo apareça sobre a terra. Irmão, Jesus está voltando. É hora de você se preparar. É hora de você preservar a sua alma, cuidar da sua alma. Jesus, ele fala em Mateus capítulo 16: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, irmãos? Hoje nós estamos vendo pessoas, né? Agora com essa pandemia deu uma cortada, mas eu estava vendo pessoas dizendo assim: olha, vamos correr atrás de uma casa boa, de um carro bom. Irmãos, o que adianta ter carro bom, casa boa, dinheiro e felicidade terrena, sendo que essas coisas estão acontecendo? Sim. Né? Jesus está voltando. Como está? A minha pergunta para você dessa manhã é: como está a sua alma? Se Jesus voltar hoje para nos buscar, se nós tivermos um encontro com a morte hoje,
Não sei de que forma for, mas se nós tivermos um encontro, como está a sua alma? Será que você vai estar com Cristo? Será que se você partir hoje, nós não sabemos o tempo da nossa vida, mas será que se você partir hoje, você vai estar com Cristo? Irmãos, isso é uma verdade, é uma realidade em que na qual você precisa se atentar. Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar o teu povo, Ele está voltando para restaurar o teu reino. E nós precisamos estar preparados. Então nós glorificamos a Deus pela palavra dEle. Olha só, irmãos, que palavra maravilhosa nós aprendemos aqui nessa manhã. Desses sinais que antecedem a volta de Cristo. Não é tempo de nós ficarmos assustados. Joel leu um texto muito bonito aqui. Não é tempo de nós ficarmos atemorizados. É tempo de nós mantermos uma posição firme. Aleluia. Mantermos uma posição firme para que nós possamos avançar e dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então tá aí a nossa palavra de alerta, né? Amém. Amém. Que bênção, que palavra maravilhosa, né, Sal? Pois é. Graças a Deus conseguimos aqui ter uma visão muito mais ampla daquilo que... Porque às vezes a gente lê a palavra, lê de novo, e às vezes a gente não se atenta a alguns detalhes que a palavra nos traz. Alguns detalhes que a palavra diz, e é importante a gente ter esse tipo de conscientização, porque hoje não se prega mais, não se fala mais sobre a volta de Cristo. Sim. Não se fala mais. Hoje é bênção, né? Vitória. Deus vai dar vitória, Deus vai não sei o que, irmão. Vai descer um anjo, vai trazer... Apocalipse, tem uma expressão em Apocalipse, no último capítulo lá. João, ele escreve assim, Maranata. O que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. É uma oração, é um clamor. Ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o nosso clamor como igreja. Nós não devemos ficar preocupados com o que vai acontecer. O nosso clamor hoje, irmão, o clamor do meu coração hoje é: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, porque esse mundo não tem nada para acrescentar para a gente. E né? um dos modos da gente buscar a vinda de Jesus, Saulo, é fazendo com que a palavra dele se cumpra. Fazendo com que a palavra dele se cumpra. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Porque a palavra de Deus fala, né? O último versículo que você falou aqui, o 14, fala muito explícito isso, que o ID de Jesus tem que ser feito. Tem que ser feito, né? O ID tem que ser feito a todo momento. Mesmo nesse momento de crise, nós estamos num momento de crise, olha, estamos aqui dentro de um shopping. Provavelmente algumas pessoas que estão nos assistindo sabem onde nós estamos. Isso daqui, a esse horário, né, Saulinho? Aqui tá atrás de nós aqui é um restaurante. A esse horário já estaria lotado, já teria muitas pessoas passando, indo, vindo, e nós estamos num momento realmente de crise social, uma crise humanitária, uma crise que a nossa sociedade nos dias de hoje estão vivendo, mas como já foi dito aqui, não devemos parar. Né? Não devemos parar, que nada possa separar a gente do amor de Deus, e que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos levar o Evangelho a todas as nações, e como diz aqui, que o reino do Senhor seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, para que somente após isso, para que depois disso o reino do Senhor venha sobre nós, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois é mesmo. A irmã Rose mandou um WhatsApp aqui para mim, dizendo assim, pedindo intercessão para os profissionais da saúde, né, que estão na linha de frente, enfrentando esse vírus, né? E nós agradecemos a Deus também por esses profissionais também, né, Joel? Sim, agradecemos a Deus. Que tem batalhado, que tem coragem, visto de frente o que realmente esse vírus está fazendo com as pessoas, né? Tem muita gente que está achando brincadeira. Conversa com um profissional de saúde, você vê, que trabalha Você conhece uma enfermeira? Conhece um médico? Liga para ele na hora da folga dele, né? O que está acontecendo lá no hospital? Ele vai contar para você.
né? O que está acontecendo? Né? Rapaz, não é brincadeira, né, Saulo? Não é brincadeira. Então Jesus está é uma coisa séria. Voltando, né? E o Joel falou uma coisa que é verdade. Pregar o evangelho, irmãos. Nunca tá tão fácil pregar o evangelho como agora. Sim. Eu vou dar um argumento para vocês. Já falei isso agora, uns minutos atrás, eu vou falar de novo. Se alguém chegar em você e falar assim, nossa, a coisa tá feia, hein, Joel? Tá vendo a pandemia que não sei o quê? Irmão, eu tenho um argumento bom para dar para vocês. Fala, sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga, meu familiar? Sabe o que é isso? Jesus está voltando. A pessoa já vai ficar meio assim, ó. Jesus está voltando, Jesus está voltando. É necessário que você entregue sua vida a Ele, porque Ele está voltando. Né? Irmão, é só você falar isso. Você falar isso, a pessoa já vai ficar meio... Já vai ficar meio cabreira, né? Como diria. Já vai ficar esperto. Vai ficar esperto. Então tá aí então a recomendação, os nossos estudos da Palavra de Deus, Mateus capítulo 24. Eu espero que você compartilhe esse programa para as pessoas em sua volta, né? Que pessoas que amam, que você ama. E vamos orar, irmãos. Vamos orar para que nós passemos por essa crise, passemos por esse princípio de dores e vamos perseverar até o fim. Amém? Joel, faça essa oração para nós. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por estarmos aqui neste local, Senhor amado, pregando do Teu Evangelho, falando da Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor amado, que o Senhor venha acalmar os corações daqueles que estão aflitos, ó Pai. Ô Senhor amado, que o Senhor venha trazer, Senhor amado, sobre as nossas vidas a Tua paz, ó Pai. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nenhum mal venha nos chegar, Senhor amado, nem chegar à nossa tenda, ó Pai. Proteja nós que aqui estamos, proteja todos os nossos ouvintes, ó Pai. Todos aqueles que estão ouvindo agora, que ouvirão em uma outra oportunidade, ó Pai. Esteja conosco e com Suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por este momento, ó Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Fique em casa, não saia da sua casa. Fique aí quietinho, cultuando a Deus, convivendo com a família. E eu tenho certeza que Deus vai dar vitória para nós. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo sábado com o nosso programa Aos Pés da Cruz. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busque interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse a favor de alguém,